Vou gravar várias videoaulas centrando na equação de Nernst, que é uma equação fundamental da eletroquímica. Vamos lembrar aqui da equação de Nernst. Você poderia escrever, por exemplo, potencial igual ao potencial padrão menos RT sobre N F ln de Q, onde Q é o quociente da reação. Se você não sabe o que é quociente de reação, então você dê uma olhadinha na playlist de equilíbrio químico que eu coloquei na descrição do vídeo. Esse potencial aqui pode se referir a potencial de um eletrodo, você pode se referir a potencial da célula e assim por diante. Depois eu vou tentar falar mais sobre a notação, mas o importante é você entender o contexto para utilizar essa expressão. Então, o R é a constante universal dos gases, o F é a constante de Faraday. Constante universal dos gases, 8,314 Joule por Kelvin por mol. Constante de Faraday, se não me engano, 96.485 Coulomb por mol, é a carga de 1 mol de elétrons. E o N é o número de elétrons envolvido na semi-reação. Essa aqui não é a forma mais comum de você cruzar com a equação de Nernst por aí. Então, o que se faz usualmente é substituir os valores das constantes. Então, R, constante universal dos gases, está aqui. Temperatura, 298,15 Kelvin. Aqui é a constante de Faraday. E mudar a base do logaritmo. Se não me engano, você muda usando essa constante aqui. Se você está fazendo ensino médio ou fez ensino médio há pouco tempo, você vai lembrar da mudança de base. Eu lembro da equação, digamos assim, na sua forma mais compacta. Então, é mais fácil, muitas vezes, você memorizar a equação dessa maneira. Potencial igual potencial padrão menos 0,0592 sobre N, que é o número de elétrons envolvidos, log de Q, onde Q é o quociente da reação. Agora, se você vai usar potencial, bom, vamos tentar uniformizar a notação aqui, ou pelo menos não causar confusão. Então, você poderia usar o E simplesmente para um eletrodo. E se você estiver tratando de uma célula em particular, então você poderia usar o E da célula, ou simplesmente chamar de delta E. Então, isso aqui se você estiver tratando de uma célula. Então, a célula eletroquímica pode ser uma célula galvânica, uma pilha, tem 2 eletrodos. E um eletrodo é simplesmente um eletrodo. Aí você está se referindo ao potencial daquele eletrodo. Então, um detalhe importante lá do equilíbrio químico é que no estado de equilíbrio, o Q é igual à constante de equilíbrio, K. Mais importante ainda, se você tem uma pilha que atingiu o estado de equilíbrio, então o E vai ser 0. Então, quando você substitui isso nesta expressão aqui, então para o sistema em equilíbrio, então você vai ter que o potencial padrão vai ser igual a 0,0592 sobre N log de K. Então, você tendo o potencial padrão, sabendo o número de elétrons envolvidos no processo, você encontra o valor de K. Na prática, isso aqui é equivalente a você combinar essas duas expressões aqui. ΔG, padrão da reação, igual menos NF, potencial da célula. Aqui eu não coloquei a anotação aqui embaixo, mas você pode depois entender pelo contexto. E ΔG, padrão da reação, igual menos RT, ln de K. Então, você combinando essas duas expressões, você chega nisso aqui. Mas também você pode chegar por esse caminho aqui. Então, são duas formas que você precisa memorizar. Com relação à notação E, ou E-cell, ou ΔE, vamos fixar. Você pode pensar em potencial da célula
ou ΔE, talvez seja mais coerente pensar assim, potencial da célula ou ΔE, então são sinônimos, quando você tem uma célula eletroquímica. Por exemplo, isso aqui é a pilha de Daniel. Então você já conhece, você tem aqui a equação global. Então você está calculando o potencial a partir da equação global. E a equação global é obtida somando duas semi-reações, a semi-reação de oxidação ou de redução. Então esse potencial da célula, pelo menos o potencial padrão, que poderia ser igual ao delta E padrão, é então potencial padrão do eletrodo da direita, potencial padrão de redução, menos o potencial padrão de redução do eletrodo da esquerda. Por isso esse delta aqui. Mas se você usar simplesmente E, tudo bem, funciona. O importante é você entender o contexto que você está aplicando. Já que eu falei da notação potencial, potencial da célula, delta E. Então eu posso introduzir para vocês alguns tipos de eletrodos. Então, um desses tipos aqui, bastante comuns, é o eletrodo metal sal insolúvel ânion. Então, esse tipo de eletrodo consiste em uma barra do metal imersa numa solução que contém um sal sólido insolúvel do metal e os ânions do sal. Então, existem dúzias desses eletrodos, muito usados como eletrodos de referência. Dois exemplos, calomelano e eletrodo de prata cloreto de prata. Em questão aqui nós temos o eletrodo de prata cloreto de prata. Então, aqui nós vamos usar o E simplesmente porque o potencial se trata do potencial de um eletrodo. Se fosse uma célula, eu teria que juntar esse eletrodo a um outro eletrodo. Então, esse poderia ser o cátodo ou poderia ser o ânodo, a depender do potencial do outro eletrodo. Aqui você tem a semi-reação de redução do cloreto de prata e o quociente de reação é igual simplesmente à concentração do Ag, ou melhor, do Cl menos. Por quê? Do lado direito você tem um sólido, o sólido não entra na expressão da constante de equilíbrio, ou do quociente de reação, e do lado esquerdo também você tem um sólido, então entra aqui só o ânion. Eu coloquei aqui A de atividade porque esse assunto eu tratei com alunos de físico-química, mas se você não sabe o que é atividade, você substitui simplesmente por concentração. Aqui eu tenho o desenho do eletrodo de prata, cloreto de prata. Então aqui você tem a prata, que é o metal, e grudado na superfície da prata, você tem o sal insolúvel, que é o cloreto de prata. E esse eletrodo está imerso numa solução de cloreto de potássio. Esse sal insolúvel, cloreto de prata, é muito facilmente adicionado à superfície da prata. Basta você oxidar um pouquinho a prata num sistema eletroquímico. Então, automaticamente os íons Ag+, se combinam com os íons cloreto da solução e formam essa pasta de cloreto de prata em torno da prata metálica. Então, prata metálica em contato aqui com seu sal insolúvel, cloreto de prata, e esse eletrodo imerso numa solução que contém o ânion. Um outro eletrodo desse tipo, bastante comum, é o eletrodo de calomelano. Assim, só constando, essa é a equação de Nernst, então, para o eletrodo de prata, cloreto de prata. Ó, aqui é Ln da atividade de cloreto. Ou você poderia colocar assim, potencial igual potencial padrão do prata cloreto de prata, que se não me engano é 0,22 volt, menos 0,059. Ó, eu vou usar o logaritmo aqui, log, da concentração de Cl menos. Acabei notando que a equação aqui está escrita de maneira errada. Ó, aqui é para ter um 1, tá vendo? Ó, 1. Por isso eu dei uma gaguejada. Aqui é 1. Então, por isso aqui eu não divido por nada. O N é 1. Então, esse 0,059 é em volt. 0,059 volt, ou, na verdade, 59,2 milivolt por década. Depois vocês vão entender porque eu estou falando por década. Olha o log aqui. Bom,
Em outras palavras, você pode calcular o potencial, sabendo o potencial padrão e a concentração do íon cloreto usando essa expressão. Um outro eletrodo bastante comum, um eletrodo muito usado como eletrodo de referência, é o eletrodo de calomelano. Calomelano é o cloreto de mercúrio 1. Está aqui, Hg2Cl2. Então ele consiste em mercúrio metálico. Aqui, se eu fosse preparar um eletrodo de calomelano, então eu teria aqui um tubinho de vidro, soldado a ele um fio de platina. Eu mergulharia esse fio de platina em mercúrio metálico. Então você mergulha isso aqui em mercúrio metálico, que é líquido, prepara uma pasta de mercúrio metálico com calomelano, que é um sal. Então você coloca uma bolinha de mercúrio metálico, você sabe que ele é líquido, né? Em contato com uma pitada de Hg2Cl2 e vai misturando. Mistura bem, prepara essa pasta e adiciona aqui sobre a superfície do mercúrio. E aí aqui você usa algum tipo de material, chama asbestos, eu acho que é de, como se diz, aquele material que se usa para telha, amianto, né? Um tipo de amianto. Você fecha aqui para essa pasta não descer sob o peso do mercúrio metálico que está aqui. E aí você coloca a solução de KCl. Então esse é um eletrodo de calomelano, muito usado como referência. Nós vamos cruzar com problemas envolvendo esse tipo de eletrodo muito em breve. Então aqui nós não vamos usar ΔE, o potencial da célula, nós vamos usar E simplesmente por se tratar do potencial de um eletrodo em particular. No caso aqui você tem do lado esquerdo um sólido, do lado direito o líquido e o íon Cl. Então o quociente de reação vai ser a concentração do cloreto ao quadrado. Aqui está A, ao invés de concentração molar, porque eu usei isso aqui para o pessoal de físico-química, mas vocês podem simplesmente substituir pela concentração. Já que se você faz ensino médio ou química geral, você não sabe o que é atividade por enquanto. Então eu poderia colocar assim, ó, potencial igual potencial padrão, substituindo as constantes aqui, mudando a base do logaritmo, mais 0,059, tem um 2 aqui, mas eu estou omitindo, sobre 2, olha aqui o 2 ó, da semi-reação, log da concentração do cloreto ao quadrado. Então agora nós vamos usar a equação de Nernst para calcular o potencial de uma célula. Isso aqui é uma célula eletroquímica. Então, se você quiser, você usa aquela notação potencial igual potencial padrão menos 0,0592 sobre N log de Q. Se você entende o contexto, eu não vou calcular o potencial de um eletrodo, mas de uma célula. Então, se você se sente mais confortável, você pode pôr aqui, potencial da célula, ou se você prefere essa outra anotação aqui, eu vou apagar o potencial da célula, e você coloca um delta na frente. Então, você faz do jeito que você... a notação, você usa a notação que você se sente à vontade, mas o importante é você saber ler e contextualizar, saber em que contexto a coisa toda está. Você entendeu essa notação de célula? Se não entendeu, eu desenho para vocês. Precisa desenhar? Então vamos lá, né? Se precisa desenhar, eu desenho. Vamos ver se eu tenho um espacinho aqui em cima. Talvez seja melhor por aqui embaixo. Vamos lá, ajustar. Onde eu coloco aqui A, eu estou me referindo à atividade. Mas se você faz ensino médio ou química geral, você não sabe ainda que a atividade é uma espécie de concentração efetiva. Então aqui você pensa que isso aqui é a concentração molar, tá bom? Então você esquece a atividade, se isso atrapalhar o seu entendimento, tá bom? Joia, vamos ver o que nós temos aqui, né? Você entendeu o que nós temos aqui? Do lado o eletrodo da esquerda, como sendo sempre o ânodo à esquerda, né? Um eletrodo de prata, brometo de prata, ou seja, um eletrodo metal, sal insolúvel. Então vamos desenhar para vocês. O eletrodo da direita é um eletrodo que você tem íons, um eletrodo de oxirredução, digamos assim. Então vou desenhar para vocês. Então aqui, pela anotação, você não vê ponte salina,
Então, imagino tudo num becker. Nesse becker você tem prata, olha aqui, prata. E impregnado na prata você tem a GBr, na verdade é GBr, que eu pus Cl, tá? Então eu tenho a GBr aqui impregnado na prata e tenho íons Br, ânions brometo. Espero que fique claro aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, né? Senão depois vocês vão reclamar. Então vou apagar aqui, né? Porque eu estava com a cabeça no cloreto de prata, mas é na verdade brometo, né? Então você tem lá AgBr, que você tem íons Br menos. Então prata impregnada com o sal insolúvel brometo de prata. Na solução você tem íons brometo, essa é a concentração. Você tem íons ferro 3 e íons ferro 2. Eu coloquei em amarelo a solução, porque até onde eu me lembro o ferro 3 é amarelo, o ferro 2 é verde. Se não for isso, é o contrário, mas o que vale é você entender o sistema aqui. O eletrodo da direita tem a platina aqui, que é a superfície onde a reação acontece, e ao mesmo tempo serve como coletor de corrente. E aí você pode ter o circuito externo aqui. Você não precisa pôr antissalina porque está tudo no mesmo becker. Qual seria o potencial padrão dessa célula? Então, o potencial padrão da célula vai ser igual ao potencial padrão do eletrodo da direita menos potencial padrão do eletrodo da esquerda. Então, os potenciais padrão das semicélulas são, então aqui 0,0713 menos da outra célula 0,770. Então, o delta E aí, então vou reescrever aqui, ó, delta E padrão é igual, que ficou meio bagunçado ali, né? Potencial padrão do eletrodo da direita menos potencial padrão do eletrodo da esquerda é igual eletrodo da direita, que na verdade o eletrodo da direita é esse aqui, ó. Então aqui tem um erro, ó. Por isso eu vou refazer aqui, né? Vocês notaram o erro, né? O eletrodo da direita se refere aqui à platina e ao par redox ferro 3, ferro 2. Então, delta E padrão vai ser igual a 0,77 menos o potencial padrão do eletrodo da esquerda, que é esse aqui, 0,0713. Então, o potencial padrão dá, arredondando, 0,70 volt. Então, eu arredondei aqui. Bom, como seria o que? O quociente da reação. Você não entendeu, né? Como é o quociente da reação? Então, talvez eu tenha que meio que desenhar. Então, vamos pensar no eletrodo da direita. O eletrodo da direita, onde acontece a oxidação. O potencial padrão de redução, vou escrever a equação no sentido de redução. Você tem aqui, ó, AgBr mais elétron, AgBr é um sólido, né? Mais elétron, dando Ag sólido, mais o cloreto. Potencial padrão aqui já foi dado, né? 0,0713. O potencial padrão de redução aqui no eletrodo da direita, então você tem lá ferro 3 mais elétron, dando ferro 2. E ferro 3 mais elétron e ferro 2, potencial padrão de redução 0,77 volt. Então essas são as semi-reações. O que eu vou fazer para obter a equação global, esse desenho aqui está me atrapalhando. Pronto, o desenho está me atrapalhando, eu usei o poder da minha caneta, que é bem mais poderosa que a caneta do presidente, e mandei embora o desenho. Bom, enfim, nós temos as semi-reações. Para obter a equação global, porque eu vou precisar dela para entender o quociente da reação, eu vou inverter a primeira, já que o eletrodo da esquerda você tem a oxidação, e vou manter a segunda. Então, eu tenho lá Ag sólido mais cloreto, dando Ag
Cl, sólido, mais elétron. E você sabe que o potencial muda, né? Então, potencial padrão fica menos 0,0713 volt. E eu vou manter a segunda semi-reação porque trata-se do eletrodo da direita. O eletrodo da direita é o cátodo, você tem a redução no eletrodo da direita. Então você tem lá ferro 3 mais elétron, dando ferro 2. Potencial aqui, potencial padrão do eletrodo, mais 0,770 volt. Somando as duas semi-reações, você tem então a equação global, né? Então eu vou ter lá na equação global Ag, que é um sólido, mais ferro 3, meio aquoso, né? Mais cloreto aquoso. E produto aqui, você vai ter AgCl, que é um sólido, mais o ferro 2 aquoso. Potencial da célula, né, que você pode pôr E-cel ou simplesmente E ou ΔE. Já calculamos aqui, né? Você soma isso com isso, dá aproximadamente 0,70 volt. Bom, talvez você esteja pensando que eu estou dando muita volta, mas no fundo eu mostrei como você calcula o potencial padrão da célula. Aqui tem a bolinha do padrão, né? Deixa eu melhorar isso aqui. A bolinha do padrão. Eu mostrei como calcular o potencial padrão da célula de duas maneiras, mas não é o potencial padrão que nós vamos calcular. Nós vamos calcular o potencial sob aquelas condições de concentração. Lembrando que a concentração de ferro 3 é igual a... Já vou ver. Concentração de ferro 2 é igual a... Vamos ver. Concentração de cloreto é igual... Deixa eu dar uma pausa para preencher. Então, estão aqui as concentrações. Eu preciso montar a expressão para o quociente de reação. Lembrando que nessa expressão do quociente da reação, que é a mesma expressão para a constante de equilíbrio, você não vai colocar concentração de água, não vai colocar concentração de sólidos, porque a concentração, por exemplo, da prata, nela mesma é constante. Já as concentrações dos íons em solução variam, de acordo com a reação. Então, você tem aqui o Q, quociente de reação, produto aqui. Eu tenho a concentração do ferro 2, então ferro 2 mais... reagentes, concentração do ferro 3 mais concentração do Cl menos. Então vou substituir isso na nossa querida equação de Nernst, que eu vou reescrever aqui para vocês. Então o ΔE, numa certa condição de concentração, é igual ao potencial padrão da célula. Padrão, por que padrão? Condição padrão. Atividades unitárias, ou você pode pensar concentrações 1 molar, pressões 1 bar, né? Menos 0,059 sobre N log de Q. Então, vai ficar assim, ΔE igual. O ΔE padrão é 0,70 volt. Menos 0,059, na verdade 2 aqui, tem um 2 aqui, né? O N é 1 elétron, né? Log, então vou substituir os valores aqui. Concentração de ferro 2, 0,02. Aqui embaixo, concentração de ferro 3, que é 0,1. E vezes concentração do cloreto. Na verdade é brometo, ó, eu sempre estou me confundindo. Vamos corrigir isso aqui, né? Brometo. Só porque eles são da mesma família eu me confundo. Então aqui eu tenho que pôr Br-, desculpem. E aqui também, né? E aqui também. É brometo. A reação é com brometo. Nossa, que hoje eu não dormi muito bem. Se eu tiver errado aí em cima com mais coisa errada, aí vocês entendam. Retifiquem, por favor. Então aqui Br-, e aqui é o Br-, é porque eu não edito os vídeos. Brometo 0,34, né? Então vou
fazer essa operação aqui, depois eu vou tirar o logaritmo. E aí vou calcular o ΔE. Então vou parar o vídeo agora para calcular isso aí. Bom, pelas minhas contas, o potencial deu 0,714 volt. Eu espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês. Ela é um pouco longa, talvez vocês tenham que assistir em etapas. Peço desculpas por confundir o brometo com o cloreto, né? Então, ó, aqui é brometo. E recomendo que vocês refaçam o exercício para entender efetivamente, porque aprender a utilizar a equação de Nernst é fundamental para a eletroquímica. Bom, próxima aula voltamos com a equação de Nernst. Até lá!